Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a interpretação na análise. Então, para você não perder não só o nosso léxico, mas também nossas aulas ao vivo de toda quinta-feira, clica no link que está aqui na descrição do vídeo para que você possa receber os nossos conteúdos, ser comunicado e não perder nada daquilo que a gente faz de maneira gratuita e com muito carinho para você. Bom, vamos falar sobre a interpretação na análise. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a análise ela é feita, sim, principalmente da escuta analítica. Aquilo que você com certeza, ou se não ouviu, vai ouvir agora, chamado de escuta ecflutuante. Aquele estado mais ou menos de concentração ali, derivado então de um processo de reconhecimento não só da fala do paciente, mas daquilo que está, vamos dizer, o atravessando, aquilo que está diante de nós. Vale dizer que quando a gente utiliza-se, e a gente faz isso, acredito que em todo momento, na análise da escuta ecflutuante, ou uma escuta que eu gosto de chamar qualificada, a gente então aprende de que a gente não ouve só aquilo que o paciente quer dizer. Na verdade, a gente ouve o que o paciente disse. Há um erro muito comum de que aquilo que o paciente quis dizer realmente é importante. Muitos psicanalistas, inclusive, têm dificuldade com isso, com o fato de achar que sempre tem alguma coisa por trás daquilo que o paciente está dizendo. Não é esse o ponto. O Lacan vai deixar bem claro para a gente que a gente tem que se preocupar com aquilo que está sendo dito, com as palavras lançadas na análise. Então, a gente não pode se perder naquilo que a gente acha que o paciente quis dizer. A gente tem que se encontrar naquilo que ele realmente disse. Afinal, não é a partir dos atos falhos, também no discurso, que reconhecemos um ato bem-sucedido? Sim, quando o paciente tropeça, ele está falando sobre aquilo que ele realmente quer dizer. Então, não preciso ir tão além tentando achar alguma coisa atrás. Não, eu tenho que ir naquilo que realmente está na frente, porque o inconsciente atropela o paciente, a sua vida consciente, e entrega o material necessário para a análise. Mas a gente está falando sobre interpretação. Então, como interpretar? Como lidar com isso? Uma vez que nós, vamos dizer, não nos utilizamos, ou pelo menos fazemos o máximo para fugir da contratransferência. O Lacan vai dizer, inclusive, que a contratransferência não é um fenômeno patológico, mas na análise ela é inevitável. Mas se ela é inevitável, como é que eu posso interpretar? O fato é que acontecer a contratransferência não significa me valer dela para interpretar aquilo que está sendo dito. Aquilo que está sendo dito pelo meu paciente é completamente dele e deve ser não só escutado, mas interpretado segundo uma proposta que entregue a ele a possibilidade dele se ouvir e dele encontrar o seu próprio caminho. Então, a interpretação ela tem que ver com me desfazer de mim. Poderia falar aqui, inclusive, sobre a nossa própria resistência, mas isso vai ficar para um outro léxico. Mas é me desfazer de mim, das possibilidades e dos caminhos que eu encontro para entregar a ele sugestões sinceras, não sugestões no sentido de direção, mas sugestões no sentido de pergunta, para que ele possa então se responder. Perguntas honestas que eles podem então se encontrar, que eles possam então encontrar um caminho do qual eles vão trilhar, ou seja, a própria felicidade. Interpretar tem que ver então não só com ouvir o paciente, mas naquilo que realmente está sendo dito, mas também nos desfazermos de nós para que ele possa então se encontrar ou para que ele possa encontrar em si mesmo as próprias respostas. Tanto é que o paciente, ele geralmente, quando se é confrontado com uma pergunta sincera nossa, ele diz assim, depois que você falou isso, bem abriu a mente, e no final das contas a gente não falou, a gente perguntou, e nessa pergunta fez com que ele então pudesse encontrar. O Lacan, ele vai dizer que nós não sabemos de nada, porque o analista, a única coisa que ele sabe é que não sabe, enquanto o paciente não sabe que sabe. Olha que interessante, o paciente tem a própria resposta, ele não sabe disso. Eu não tenho resposta alguma para ele e eu tenho que saber disso e fazer disso, então, um movimento para que ele encontre a própria felicidade, a possibilidade, então, como diz o Freud, que fica muito feliz se o paciente já sai amando, se relacionando e trabalhando de maneira equilibrada.
Eu acho que esse que é o ponto. Então, interpretar não tem que ver com colocar sobre o outro os meus saberes, ou tratar o outro como alguém que tem que aprender de mim. Eu preciso tratá-lo como ser único, subjetivo, aquele que tem a sua própria jornada, e fazer dessa relação a possibilidade para que ele se veja e me supere, me atravesse. Então, interpretação tem que ver com esse abrir mão de mim. Interpretação tem que ver com a habilidade do inconsciente instrumental. Significa, então, me entregar à análise ao ponto de que, reconhecendo na fala dele as possibilidades, eu entregue para ele perguntas das quais vão gerar pensamentos de responsabilidade sobre aquilo que ele sofre. Interpretar é muito mais do que simplesmente sugerir, é me desfazer de mim e fazer com que o paciente seja ele de fato. Espero que você tenha gostado de mais um Léxico. E para não perder os nossos conteúdos e principalmente as nossas aulas gratuitas de toda quinta-feira, que acontece sempre às 19 horas, clica no link da descrição e eu espero você lá.